O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Todos Santo fazem o Evangelho sinal de da Jesus cruz, Cristo segundo testa, São Lucas. boca Glória e a peito. vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Aqui é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que o homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, E quem Senhor. beija a Essa palavra de leitura, Deus, Beija o Lucas próprio 13, Deus. 18, podemos 21. sentar e vamos Homilia. pedir que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente, a nossa inteligência, para melhor compreendermos essa palavra. E uma vez compreendida essa palavra, peçamos que o Espírito Santo nos dê a coragem necessária para colocá-la em prática e para sairmos daqui hoje justificados pela graça de Deus. Amém? Meus amados, minhas amadas, né, o Evangelho pequenininho hoje. Né? E Jesus, ele compara, ele tenta explicar, ele tenta trazer presente a dinâmica do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Com que hei de compará-lo? E Jesus, um grande observador do dia a dia, verifica a situação, sabendo que na época havia muitas plantações de mostarda, enfim, e ele pega esse exemplo e traz o exemplo do dia a dia, da sua experiência diária, e ele transforma isso, espiritualiza isso e faz a gente entender a dinâmica do reino de Deus. É semelhante, né, a um fermento que uma mulher pega, mistura no pão. É semelhante a um grão de mostarda, que por mais pequeno que sejam, por menores que sejam, menor semente que existe, é mais ou menos para você ter ideia na sua casa o que é um grão de mostarda. Pegue um pedacinho, um pozinho de café, coloca na mão, aquele grãozinho é um semente de mostarda. Mas quando coloca na terra, ela cresce e se torna um grande arbusto, uma grande árvore, a ponto de fazer sombra e os passarinhos vão nela abrigar-se. Jesus também compara que o reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega, mistura a farinha, e aí, de repente, com o passar do tempo, aquele fermento começa a produzir o efeito no pão, e o pão começa a crescer, e aí dá aquele pão saboroso. O que quer dizer Jesus com essas duas realidades? O grão de mostarda e o fermento na massa. E aí que está a beleza da explicação de Jesus para cada um de nós no dia de hoje. A gente sabe, minha gente, que o reino de Deus, né, o reino de Deus, essa beleza do reino de Deus, Jesus poderia ter trazido o reino de Deus de uma maneira espetacular, de uma maneira sobre-humana, de uma maneira apoteótica, de uma maneira onde trombetas e mais trombetas é aí descendo o reino de Deus com os seus princípios, com as suas regras, com todos os seus as suas leis intrínsecas. Ele poderia trazer o reino de Deus, é isso e ponto final. Mas não. Ele quis e quer que nesse projeto de reino de Deus nós tenhamos uma participação. Nós tenhamos uma participação. O reino de Deus, minha gente, é aí que está a dinâmica da semente de mostarda e a dinâmica do fermento. O reino de Deus foi colocado dentro de cada um de nós. O reino de Deus foi colocado no interior, dentro, no coraçãozinho de cada um de nós. Por isso que Jesus, ele fala que é de dentro para fora. Quando a semente de mostarda ela é colocada na raiz, ela é colocada na terra, e ali começa a germinar, com o tempo.
É colocado o fermento, é colocado na massa do pão, na mistura do pão, e tem que ter essa paciência necessária, observar, cuidar, cultivar, mas tem que ter aquela paciência necessária para que esse reino de Deus comece a crescer de dentro para fora. E aí que está a dinâmica do reino de Deus. E aí que está a dinâmica do comprometimento de nossa parte para com Jesus. Porque se o reino de Deus ele foi colocado dentro de cada um de nós, é nossa obrigação fazê-lo crescer. É nossa obrigação fazer com que esta semente de mostarda, que é o reino de Deus, ela cresça no coração. E aí o próprio Jesus devolve a pergunta para cada um de nós: como é que está essa semente de mostarda aí dentro de você? Como é que ela está crescendo? Que frutos você está recebendo e dando e colhendo a partir dessa semente do reino que foi implantada dentro do teu coração? E esse fermento na massa? É pequeno, é uma porçãozinha simples, pequena, mas faz um efeito enorme, vai crescendo, ele transforma a essência da farinha, ele faz com que a farinha cresça. E aí está a dinâmica da nossa vida também espiritual. A palavra de Deus foi colocada em cada um de nós. A semente do reino de Deus foi colocada dentro de cada um de nós. O Espírito Santo de Deus foi colocado dentro de cada um de nós. E a pergunta que o Evangelho nos faz hoje, porque o Evangelho nunca é para os outros, é para nós. O Evangelho nunca é para os outros, é para cada um de nós. Como é que está esse fermento aí dentro do teu coração? Como é que está esse fermento fermentando dentro da tua vida? Que diferença você está fazendo na tua casa, na tua família? Porque o reino de Deus cresce de dentro para fora. É a palavra de Deus que germina. É a força da espiritualidade, é a força do testemunho, é a força do Evangelho que faz com que, uma vez convertido o coração, você também possa irradiar esta luz para os outros. Essa luz da fé, essa luz do amor, essa luz da esperança, essa luz do perdão. O que não pode, minha gente, é essa semente de mostarda, é esse fermento que foi colocado dentro de cada um de nós, ele não pode ser sufocado. E aí a gente recorda com Jesus outra parábola. O reino de Deus é como um semeador que saiu no campo para semear, jogou as sementes, a semente é lançada, a palavra de Deus está no alcance de todos, só que uns, a semente caiu na beira do caminho, sem consistência, em terreno pedregoso, no meio dos espinhos, sufocaram as preocupações do dia a dia, as preocupações do mundo, as outras prioridades, vão fazendo com que essa semente fique sufocada, até que ela cai em terra boa. E quando ela cai em terra boa, ela produz frutos. Então a parábola hoje dessas duas verdades que Jesus nos coloca, é justamente isso, é o nosso compromisso. A semente foi colocada no interior do teu coração. Ela está produzindo fruto, você está percebendo? Você está se percebendo que você está se tornando esse arbusto, que você está se tornando esta árvore frondosa, onde as pessoas possam encontrar em você abrigo, onde as pessoas possam encontrar em você alento, onde as pessoas possam encontrar em você esta sombra do Espírito Santo, esta energia maravilhosa, esta luz da graça de Deus, essa força do Espírito Santo, onde você está, você leva esse sinal de esperança? Onde você está, você também é fermento na massa? Você também está contribuindo com a tua vida, com o teu testemunho, para que esse reino de Deus se multiplique e cresça cada vez mais? Ou você está sufocando esta palavra dentro de cada um de nós? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Vamos rezar com esta palavra. Senhor, nós queremos, no início desse dia, te louvar e te bendizer, Senhor, porque acabamos de ouvir esta palavra que o Senhor nos coloca, a dimensão, a profundidade, a beleza do reino de oração, Deus, que pode nascer, começar pequenininho, Senhor. Pode começar pequenininho, porque assim somos nós, pequenos, mas quando nós nos abrimos à graça,
quando nós permitimos que a tua graça toque o nosso interior, esta semente de mostarda, ela vai germinar, ela vai crescer, e a nossa vida vai começar a ser transformada. Vamos começar a ser pessoas melhores, que amam mais, que perdoam mais, que procuram mais a Deus. Quando essa semente, esse grão de mostarda, esse fermento começa a germinar no coração, nós vamos sentindo que a graça de Deus está agindo. E aí, o nosso mundo, o nosso redor, a nossa casa, a nossa família vai sendo transformada pela tua presença. Concedei-nos hoje, Senhor, concedei-nos hoje pedir a cura interior. Concedei-nos hoje, Senhor, pedir essa graça em nosso coração. E perdão, pelas vezes que ainda estamos sufocando essa semente no coração que foi lançada, a semente do amor, a semente da palavra, a semente do reino. Perdão, Senhor, pelas vezes que também esse fermento não está sendo fermentado em nossas vidas, que ainda estamos sufocando pelo nosso pecado. Concedei no dia de hoje, fazer com que os frutos da fé, do amor e do perdão apareçam em nossas vidas, para que as pessoas que nos olharem possam ver, não precisam nem dizer, mas possam ver, ali está o reino de Deus, no testemunho daquela pessoa.